Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 35 diz o seguinte: Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: Vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levavam no barco. Assim como estava, outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, dessa forma enchendo o barco de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre o travesseiro. Os discípulos acordaram e clamaram: Mestre, não te importa que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: Quem é esse, que até o vento e o mar lhe obedecem? Na última semana nós compreendemos através de verdades da humanidade, da nossa história, de que o ser humano é vulnerável. Nós tivemos ali, durante os 4 pontos que nós falamos, manifestações da vulnerabilidade humana. E o que esses discípulos vão viver neste momento é isso. Eles vivem a manifestação da vulnerabilidade humana. Nós podemos entender que o ser humano é vulnerável pelo fato de nós não controlarmos tudo. Nós podemos planejar, mas não controlamos. Eu tenho certeza que você muito provavelmente deve ter planejado o seu dia, mas você não tem controle sobre o que você realmente estará fazendo daqui 4 horas, por exemplo. Daqui 1 hora, daqui 10 minutos, você pode ter planejado, mas controle você não tem porque o ser humano é vulnerável. E nós vemos no versículo 37 desse texto a manifestação da vulnerabilidade humana. Quando o texto diz assim: Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco. Desta forma, o barco foi se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, você não se importa que nós morramos? Perceba que os discípulos, neste momento, eles têm o que todo ser humano tem: a certeza da morte. Isso é um ditado popular que a única certeza que todo ser humano tem é de que um dia ele vai morrer. Isso é verdade, mas isso demonstra a vulnerabilidade humana. Mas a manifestação da vulnerabilidade deles foi tão grande que não exalou apenas a certeza da morte, mas a certeza de que a morte aconteceria naquele momento. Porque todo ser humano, por mais que saiba da realidade da morte, nós não nos damos bem quando as coisas fogem do nosso controle. Diga para um sonhador que ele vai morrer hoje. Ele vai olhar para você e dizer: Não, eu não realizei todos os meus sonhos. Diga para alguém que planejou os próximos 10 anos que a morte dela vai acontecer hoje. Ela vai dizer: Não, isso não pode acontecer, eu tenho 10 anos planejado. Diga para alguém que está esperando um filho que ele vai falecer e não vai ver o rosto do filho dele. Diga para alguém que comprou um apartamento na planta. Nós, por mais que saibamos da realidade da morte iminente, nós não lidamos bem quando as coisas fogem do nosso controle. E não é só com a morte que nós não lidamos bem. Nós não lidamos bem quando nós não conseguimos controlar e ter completo controle sobre as nossas relações, sejam entre família, sejam entre casais, sejam entre pais e filhos, filhos e pais, sejam entre relações no trabalho, seja em qualquer lugar. Quando nós não conseguimos controlar e elas fogem do nosso controle, se tornando relações ruins, nós não sabemos lidar bem com isso. Nós não lidamos bem com sonhos que não são realizados, não lidamos bem com as dívidas, não lidamos bem com as traições, não lidamos bem com as frustrações, nós não lidamos bem com nada que fuja do nosso controle. Mas a graça de Deus é tão grande que em alguns momentos ela nos faz perder o completo controle da situação, para que então nós possamos perceber que o controle, na verdade, nunca esteve nas nossas mãos. Mas Deus é soberano sobre todas as coisas. Esse é um dos atributos de Deus, a soberania divina. Essa é uma verdade bíblica, que Deus é soberano e controla todas as coisas. Nós, os seres humanos, nós consumimos muitos livros de autoajuda, nós consumimos conteúdos de autoajuda porque nós amamos o que eles têm a dizer para nós. Nós amamos as verdades que eles trazem para nós. Nós amamos as frases: vai para cima, você consegue, você pode. Nós amamos as frases agora da moda, que é, por exemplo, foguete não tem ré. Nós amamos esse tipo de coisa, mas a verdadeira força não está no ser humano entender as suas capacidades, mas em saber quem Deus é. Se você perguntasse para um astrônomo qual o tamanho do universo, ele não sabe te responder com toda exatidão, mas ele sabe que o universo tem de diâmetro aproximadamente 93 bilhões de anos-luz. Sabe o que isso significa? Isso significa que se você andasse à velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo, você demoraria aproximadamente 93 bilhões de anos para ir de uma extremidade à outra. Mas a Bíblia também afirma que Deus não só é Senhor e dono de toda essa extensão, mas que Ele mede ela a palmos.
Se nós perguntássemos a um astrônomo também quantas estrelas existem no céu, eles também não saberiam nos responder com exatidão. Mas eles sabem que existem mais estrelas no firmamento do que areia em todas as praias e desertos da Terra. O reverendo Hernandes Dias Lopes pede para que nós façamos uma experiência que é incrível, que é vá numa praia, enche a concha da sua mão de areia, chega em casa, coloque uma tábua de vidro e tente contar quantos grãos de areia coube na palma da sua mão. Nós não temos essa capacidade. Mas Deus não só tem a capacidade de ter criado todas elas e de saber quantas tem. Deus tem a capacidade de conhecer cada uma delas pelo nome. E Ele diz que porque Ele é forte em força e grande em poder, quando Ele a chama, nenhuma delas vem a faltar. A nossa segurança, a nossa força, o nosso vigor não vem das nossas próprias capacidades, mas da certeza da soberania de Deus. Perceba que a tempestade não parou de acontecer, a tempestade estava acontecendo. Como nós temos falado essas 3 semanas sobre pandemia, às vezes a tempestade ainda está acontecendo, isolamento social que parece que vai acabar e volta, fechamento do comércio que parece que vai acabar e volta, a tempestade continua acontecendo no meio dos discípulos, mas eles compreendem que Deus continua sendo soberano. Perceba que Jesus dormia. Charles Spurgeon tem uma frase que é sobrenatural, que ele diz o seguinte: a soberania de Deus é o travesseiro sobre o qual os filhos de Deus repousam a cabeça à noite, dando-lhes perfeita paz. A nossa paz, ela não vem das nossas próprias capacidades ou dos nossos próprios planejamentos, por mais que tenhamos que fazer e tenhamos que exercitar nossas capacidades. A nossa verdadeira, completa e perfeita paz vem da certeza de que Deus continua controlando todas as coisas. Os discípulos, por se acharem vulneráveis, tinham a certeza de que a morte chegaria em pouco tempo. E por conta disso, eles já tinham se entregado, porque eles chamam a Jesus e não diga, acalme a tempestade. Eles chamam a Jesus e dizem, você não está se importando que a gente vai morrer? Mas Jesus, ao contrário dele, com a certeza da soberania divina, continuava a dormir. Até que então Jesus se levanta e acalma a tempestade. Deixa eu dizer uma coisa para você. Todo resultado vem depois de um princípio. O resultado de viver em paz vem depois do princípio de confiar na soberania divina. O resultado de descansar só existe no coração de alguém que entende que Deus controla todas as coisas. E para finalizar, entenda algo. Jesus levanta, acalma a tempestade e tem grande bonança. Mas durante a tempestade ele estava dormindo, ele estava descansando. Só vai participar da calmaria quem conseguiu descansar em Deus até mesmo durante a tempestade. Deus abençoe.